Ele pode operar e fazer maravilhas, amém? Esta semana, ela foi um pouco atípica, e eu falo isso num sentido geral, porque esse ano tem acontecido muitas coisas, e dentre tantas coisas, nós tivemos uma notícia por meio da televisão, que um determinado apresentador que já era conhecido da mídia há 30, 40 anos, creio eu, ele teve uma morte inesperada. Era um homem de 60 anos, mas com todo o cuidado da sua saúde, certamente tinha o vigor talvez de um homem de 40. A mídia dizia que ele não tinha nenhum problema de saúde, nada específico, mas a mídia relata um fato e diz: olha, o homem estava em sua casa, diante de todos os cuidados possíveis, e ele vai colocar uma escada no ambiente para mexer no seu ar-condicionado, mas alguma coisa acontece, e alguma coisa faz com que aquele homem caia da escada, bata a sua cabeça na quina de um determinado móvel, e de repente esse homem que outrora estava com sua família, que outrora sorria, que outrora amava, que outrora era amado por alguém, já não estava mais lá. E o grande choque dessas pessoas é que a maneira como essas coisas aconteceram, e eles diziam: olha, quando alguém morre por causa de uma determinada enfermidade e passa de repente 5 anos, 10 anos, 20 anos, nós sentimos, claro, a perda, mas é como se o nosso coração estivesse sendo preparado para aquela perda. E então nós vimos diversos artistas, diversas personalidades dizendo: olha, como a nossa vida é frágil, e como nós não sabemos o dia de amanhã. E nós hoje estamos sorridentes, e hoje estamos alegres, e hoje estamos montando tantos planos, e às vezes um fato que jamais poderíamos pensar que pudesse acontecer, Deus então chama o nosso nome, e a nossa existência aqui se finda. Mas a realidade é que eles olhavam para essa situação e diziam: e se fosse eu naquela escada? Nós aqui mesmo na igreja, quantas vezes nessa questão de às vezes mudar de localidade da igreja, mudar a igreja de local, nós montamos escadas, tiramos escadas, montamos palco, montamos luzes, montamos um monte de coisa, sobe na escada, desce da escada, tem um andaime lá atrás. Mas o que nos garante? O que tem nos garantido é o Senhor. Mas se mesmo o Senhor assim escolher dizer: olha, findou-se, nós imediatamente estaremos indo para o lado espiritual. E o que carregamos, o que levamos para esse lado? E Deus diz que o que fizemos aqui, o que praticamos aqui, se aceitamos Jesus, se vivemos Jesus ou não, será a medida do que será toda uma eternidade. Não 80, não 100, não 200, e por incrível que pareça, não 1 milhão de anos, não 3 milhões, não 1 bilhão, não 1 trilhão, mas a eternidade é difícil até de mensurar, onde 1 trilhão de anos, 1 quadrilhão de anos, 1 pentilhão de anos ainda não alcança a eternidade. E quando você compara a 60, 80, 90 anos, isso fica inexpressivo. É como um homem de 100 anos olhar para uma criança que durou há poucas horas e dizer: as poucas horas dela perto dos meus 100 anos são inexpressíveis, não dá quase para contar. E o Senhor tem feito então um chamado à sua noiva, um chamado à sua igreja. Nós relatamos aqui na ocasião da última palavra que eu ministrei nesse lugar há 1 mês e pouco atrás,
que Deus tem dado um sonho, e neste sonho, diante de tantos sonhos, mas um sonho, Ele mostrava exatamente esse navio, de grande porte, de grande força, um navio onde Ele tinha uma obra a realizar, e nós fazemos parte desse navio, nós fazemos parte dessa estrutura, mas esse navio sofria barreiras, e naquele dia nós pregamos sobre o perdão, sobre o quanto queremos liberar o nosso coração de amarras de um passado, e eu falei, hoje nós estamos subindo uma âncora, né? Mas eu disse que haviam mais âncoras a serem levantadas para que o navio pudesse caminhar. E o Senhor quer nos falar de um texto hoje, pelo Espírito Santo, que está lá em Marcos capítulo 7, e eu vou estar lendo do primeiro versículo ao versículo 7, e peço que você preste bastante atenção. Geralmente não é um texto que muitos gostam de pregar, porque é um texto de direção, mas é um texto que traz cura, é um texto que traz transformação, é um texto que traz renovo, e o Espírito nos quer falar. E por que, pastor, o Espírito nos quer falar? Porque Ele tem trazido um tempo de cura e transformação para a sua noiva. E por que, pastor, cura e transformação para a sua noiva? Porque muitos anos a sua noiva foi se desviando, e ela foi perdendo a semelhança, de forma consciente, por vezes de forma inconsciente. E nesta última geração do arrebatamento, o Senhor quer trazer essa noiva próxima dele. E a palavra diz assim: e se ajuntaram em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, os quais, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las, os condenavam. Porque os fariseus e todos os judeus, se muitas vezes não lavarem as mãos, não comem, conservando assim a tradição dos anciãos. E voltando do mercado, se não lavarem, não comem. E outras muitas coisas há que receberam para observar, como a lavagem dos copos de beber, dos jarros, dos copos de metal, das mesas. E lhes perguntaram os fariseus e escribas: por que teus discípulos não andam conforme a tradição dos anciãos, mas sim comem pão com as mãos por lavar? E respondeu ele e lhes disse: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, como está escrito: este povo com lábios me honram, mas seu coração está longe de mim. E em vão, porém, honram-me, ensinando doutrinas e mandamentos de homens. Amém. Pastor, qual é o contexto dessa história? Do que Deus quer falar conosco? A palavra hipócrita pode nos parecer um pouco forte inicialmente, mas nós precisamos entender o contexto dela, entender a dimensão histórica e até mesmo a dimensão dessa expressão, para que a gente possa entender o profético de Deus para essa noite. E quando nós vamos buscar o significado dela no grego, ela vem de uma origem que significa separar, mas não é um separar comum, é um separar gradual. Pastor, e aí?
E aí que modernamente nós conhecemos a palavra hipócrita como aquele que finge, aquele que faz um papel, aquele que propaga uma coisa que verdadeiramente não é. Mas eu gosto muito dessa expressão do passado, porque ela fala sobre um separar gradual. E há uma coisa interessante que os cientistas da atualidade o dizem, que determinados animais ele tem uma temperatura própria, mas outros animais eles se adequam ao meio que eles vivem. Mas eles então resolvem fazer uma experiência e pegam lá um sapo. E diz a história, diz aí a pesquisa, que se você colocar um sapo dentro de uma água quente, ele simplesmente sente a água quente, e se houver possibilidade, ele pula para fora, porque ele sabe que aquela água extremamente quente vai matá-lo. Mas diz o fato que se você ligar e colocar ele naquela água que ainda não está quente e começar a aquecê-la, o corpo dele vai se adequando até um certo ponto àquela água, aquele calor. Mas passado um tempo de aquecimento da água, a água vai tomando um calor tão grande, mas esse animal ele não se dá conta desse calor e morre. Então eles descobrem um fato de que aquela espécie, se deparar com um meio totalmente diferente dela, imediatamente ela reconhece e pula para fora, porque sabe que aquele meio vai... Conheciam muito dos mandamentos, pastor. Primeiro, um deles que replicava os textos bíblicos. E eu imagino que um homem que replica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chega uma hora, toda aquela palavra está dentro dele. Afinal, ele replica cotidianamente aquela palavra. E os fariseus, então, nem se fala, porque eram cuidadosos, cautelosos com os critérios. Mas esses homens chegam diante daqueles discípulos e observam uma cena. E eles observam que os discípulos vão comer e pegar o pão. E naquele tempo, você imagina, você passava muitas vezes caminhando sobre a terra, você passava em lugares onde você tocava nas coisas, a sua mão sujava. E os judeus sempre tiveram à frente sobre questões de cuidado com a saúde, como a higiene e coisas afins. E havia uma tradição de, olha, vai comer um pão, vai beber água, lava a mão, vai ter algum cuidado com os alimentos, vai entrar dentro da casa, cuida de tomar certos atos, certos métodos. Mas pastor, tem problema de lavar a mão? Claro que não. Nós sabemos que a medicina atual mostra que a higiene, ela é totalmente preventiva a uma série de doenças. Diz que no século XIX, uma das maiores causas de morte nas gestações, o que era? É que os médicos saíam da sala de necrotério e iam para a sala onde os bebês nasciam. Então a mesma mão que tocava o morto ia agora fazer o parto do vivo. E a contaminação do morto destruía a vida do vivo. E aquela criança que ainda com resistência baixa vinha a falecer. Então, amados, o problema não era a higiene. O problema não era as tradições. O problema é em que contexto isso aparecia para eles. Veja que a palavra de Deus diz que era uma tradição dos anciões da época, ok? Ou seja,
Pastor, quem é que tinha a tradição? Esses homens. E eles automaticamente param diante de Jesus, param diante dos discípulos e olha, não lavam a mão, não está tendo cuidado com as coisas. Vocês são judeus e não estão ouvindo os mais velhos, não estão ouvindo os sábios. E não só esse costume, tantos outros costumes. A Bíblia nos mostra que quando Jesus traz a revelação do Evangelho, um dos pontos de maior constrangimento quando os judeus se convertiam é que os judeus que viviam na época entraram numa batalha dentro deles, dizendo: olha, eu devo fazer circuncisão ou não? Eu devo manter a circuncisão ou não? Até que Deus levanta o apóstolo Paulo para dizer: para, porque a circuncisão agora é do coração. Mas pastor, aonde esses homens se perderam? Aonde esses homens viraram a costa para Deus e começaram a fazer coisas erradas? E pastor, como saber? Porque pastor, eles não estavam fazendo nada de grave teoricamente. Pastor, eles só estavam dizendo que tinha que lavar a mão. Eles só estavam falando de um cuidado. Mas todo cuidado com essas coisas na realidade escondia que eles queriam ter um exterior, porque não tinham um interior. Eles se preocupavam com as formas externas, porque a forma externa já tinha se apagado. Eles já tinham perdido a forma interna. Quando nós vamos lá no Velho Testamento e vemos uma série de leis, uma série de regras, muitos daqueles homens não entendiam o que Deus estava fazendo com Moisés. Deus não estava querendo colocar aquelas pessoas dentro de um esquema de dogmas, colocar aquelas pessoas dentro de um esquema de leis, mas Deus estava revelando a face dele, estava revelando a intimidade dele. Então quando ele dizia: olha, ama teu próximo como a ti mesmo, ele não estava trazendo uma obrigação propriamente dito, mas ele estava dizendo para as pessoas: ama teu próximo, porque quando eu digo para você amar o teu próximo, significa dizer que eu mostro para você uma característica minha, que é o amor. Não matarás. Você não tem que matar, não porque é um simples mandamento, mas porque eu revelo a característica do meu coração, que eu, como Deus, dei a vida e só eu posso tirá-la. Mas às vezes a nossa natureza humana deseja viver dogmas, viver regras, porque por vezes é muito mais fácil viver regras pré-estabelecidas do que entrar numa sala de oração e entrarmos em um ambiente de intimidade, para que após dias, talvez meses e talvez um bom tempo, Deus comece a trazer revelações dentro de nós e comece a revelar o Deus que Ele verdadeiramente é. Mas pastor, esse problema começa aqui, pastor? É nesse tempo que esse problema começa? Não. Um homem que é pecador, desde o seu princípio, enfrenta essa dificuldade. A palavra de Deus diz que Adão e Eva cometem pecados. Mas e agora o que fazer? Porque eles comeram do fruto que não poderia ser comido. Como agora se apresentar diante de Deus? Então vamos resolver isso, porque Deus uma hora vai nos achar, porque uma hora Deus
vai nos ver, e não só Deus vai nos ver, mas Eva, eu estou te vendo, e Adão, você está exposto a mim, e nós até agora não sabíamos. Então vamos colocar figueiras, folhas de figueiras, para não ser mais exposto. Vamos fingir, vamos fazer de conta que todo o nosso pecado será escondido por meio de folhas de figueira. Vamos declarar e mostrar que está tudo bem como antes, porque as partes que agora nos foram reveladas e que outrora nos estavam ocultas, agora podem ser escondidas nas folhas das figueiras. Mas Deus disse que não. E se não bastasse isso, nós andamos na Bíblia inteira, e a Bíblia inteira, como em Mateus 6, diz que as pessoas se importam e se prendem a um papel, se prendem a um modo de cultura, a um modo de aprendizado, e elas acabam muitas vezes sendo vítimas da própria cultura, do próprio aprendizado. Eu acho interessante que eu gosto muito de assistir esses vídeos que às vezes as pessoas fazem intercâmbio para fora. E eu acho interessante que alguns vídeos elas colocam assim: o que eu achei de estranho no país tal. Então o sujeito vai lá para a Alemanha e fala: nossa, na Alemanha tem umas coisas muito esquisitas, porque veja, ele faz isso, faz aquilo, e nós no Brasil não fazemos. Olha, o sujeito vai para um outro país, a mesma coisa, vai para a Inglaterra, conta as mesmas histórias. Mas curiosamente, há vídeos ali que eles falam das coisas esquisitas do Brasil, dos brasileiros. E o que eu quero dizer com isso? O que é esquisito ou o que é parecido, não se trata entre ser o mais certo ou ser mais errado, mas se trata de cultura, se trata de costume. Não era um lavar de mão que iria salvar alguém. Então Jesus os repreende em Mateus 6. Há uma outra passagem muito interessante que diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Quando pois derem esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados aos homens. Olha só que interessante: quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. Olha o outro versículo aqui: e quando orares, não seja como hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas. Outro versículo: quando orares, entra em teu aposento e fecha a porta. Não se tratava de lavar mão, agora se tratava sim de um mandamento, oração. Se tratava de uma ordenança: auxilie as viúvas, auxilie os pobres. Mas sabe o que eles fizeram gradativamente com isso? Fizeram disso exaltação para si mesmo. Olha, estou dando aqui meu dinheiro. Percebam, notem, observem como eu dou meu dinheiro aqui nesse lugar. Observem, note como eu oro. Pastor, mas isso está distante de nós. Isso era para aquele tempo. Não, amados. A televisão está cansada de líderes que são homens de Deus que começaram gradativamente bem,
mas hoje vão na mídia e gastam mais tempo para falar da placa das suas igrejas, para falar do que eles fazem, do que eles realizaram e daquilo que eles podem fazer e daquilo quanto eles são conhecidos, do que para falar de Jesus Salvador. Homens que se perdem em conversas intermináveis diante de um horário nobre, caríssimo, pago por dízimos da igreja, para falar de coisas que não mudam ninguém, para falar de coisas que não transformam vidas. Mas aonde se perderam, pastor? No separar gradativo. Se perderam não do dia para a noite, mas num processo que quando se dão conta, já não são mais o que foram um dia, já não vivem mais o que viveram um dia. Pastor, mas o que isso tem a ver conosco? Amados, no horário da manhã nós temos estudado homens de Deus, e eu tenho falado com as pessoas aqui e mostrado para elas que aqueles homens eram como nós, tinham dificuldades, tinham seus valores, mas que todos eles, quando não tomavam cuidado, se perdiam. Todos eles, quando não tomavam cuidado, começavam a viver coisas que Deus não queria. Mas pastor, se em alguma área da minha vida eu estiver vivendo algo que não seja verdadeiro, o que eu devo fazer? Pois deixa eu te contar. Há dois personagens muito interessantes na Bíblia, Davi e Saul. A Bíblia diz que Davi cometeu um deslize extremamente grave. A Bíblia diz que Davi usou da fidelidade de um servo seu, de um soldado seu, e esteve e entrou nos recônditos lá com a esposa desse servo, enquanto esse servo guerreava, uma guerra onde Davi deveria estar guerreando e não estando em casa. Mas a Bíblia diz que quando ele toma nota que aquela mulher estava grávida, ele resolve fazer algo. Ele resolve criar uma cilada e diz assim: vem cá, Urias, eu estou te dando uma folguinha aí, você vai poder estar com a sua mulher. Por que, pastor, ele fez isso? Porque a mulher estava grávida há pouco tempo. Quem sabe se Urias estivesse com ela, pudesse passar como filha dele. Mas Urias não se deita com a mulher, porque ele entende que não é digno se deitar com a mulher em tempo de guerra. E Davi diz: olha, eu vou ter que tomar uma outra atitude. Escreve uma carta, a sentença de morte, põe para Urias levar. Sabe o que é isso? Um camarada que põe a sua sentença de morte dentro do seu bolso e pede para você levar. E nessa carta dizia: olha, coloca ele bem à frente da linha de guerra, porque de lá ele não escapa. Mas pastor, e Saul? Saul cometeu erros? Cometeu. Saul cometeu diversos erros, mas do meu ponto de vista, nenhum erro de tal porte. Mas como Saul então foi condenado, e como Davi então foi encontrado? Porque Saul tinha um grave problema. Quando Samuel chegava diante dele e dizia: Saul, o que você fez? Deus mandou você eliminar toda a cidade. E Saul, você poupou as ovelhas, você poupou os cordeiros, você poupou os bois. Saul, você poupou o rei. Saul dizia: não, você não entendeu. Eu poupei porque eu quero oferecer ao Senhor. Viu, pastor?
aquela atitude, viu Deus, aquela atitude eu fiz, mas o Senhor não entendeu. A intenção era boa. Sabe aquilo que eu falei para você, irmão? Você que não entendeu. Eu não quis falar aquilo. Olha, sabe aquela atitude que eu tive com relação àquela situação? Não, eu não quis. Só que tem um problema. Dessa vez eles estavam diante de Jesus, que conhecia o coração dos homens. E nós podemos enganar até nós mesmos, mas a Deus não. E Deus só esperava uma atitude de Saul, que ele virasse para Deus e dissesse: eu errei. Agora olha a didática do profeta Natan. Natan entra no ambiente de Davi e diz: Davi, deixa eu te contar uma historinha. Havia um homem que tinha apenas uma ovelhinha, ele cuidava e fazia isso por ela, e todo carinhoso com ela, e protegia. Mas havia um homem que tinha muita coisa, muitos pastos, muitas ovelhas, e ele vai e toma aquela ovelha daquele homem. E o que deve ser feito com ele, Davi? Davi pula do seu lugar e diz: esse homem deve pagar 4 vezes mais. Só que Davi não esperava ser surpreendido, porque o profeta vira para ele e diz: você é esse homem. Sim, o Davi que matou Golias, o Davi que encarava todas as guerras, que estendeu os territórios de Israel, o Davi que tinha um coração de receber o filho de Jonathan, neto de Saul, que o perseguiu, um coração perdoador. Mas há uma grande diferença nesse homem. Ele vai e escreve um salmo que depois, se você quiser, leia na sua casa, Salmo 51, um dos salmos mais bonitos e que traz a expressão de maior profundidade do pedido de arrependimento e perdão do coração de um homem. Ele não chegou para Natan e disse: não, Natan, deixa eu explicar. Não, Natan, sabe o que foi? Eu estava meio distraído, eu estava em casa, era tarde. Olha, o erro foi da mulher. Por que ela vai se banhar ali num lugar que dava para eu avistar? Não, sou eu. Eu sou advogado. E uma das partes mais dolorosas para mim é fazer a parte de família. E às vezes nós sentamos e tentamos chegar a um acordo, tentamos dialogar, e há uma luta muito grande, porque todos se acusam. Mas essa mulher, você não sabe o que ela fez para mim, você não sabe como ela me tratava, você não sabe o que ela fazia na casa. Esse homem não tem valor. Esse homem é isso, esse homem é aquilo. E pastor, qual é a verdade? Não é nem dela e nem dele. A verdade é que todos, como aquele sapo, pularam numa água e tudo andava bem. Mas no primeiro erro eles não fizeram o diagnóstico do erro, não se perceberam que estavam se perdendo, não se perceberam que a água estava mudando a sua temperatura, a tal ponto de procurarem um advogado para se divorciar. E sabe de umas coisas que eu cheguei a ouvir como advogado? Olha, o problema foi que ela apertava a pasta de dente no lugar errado. Ele não baixava a tampa do banheiro quando usava. Amados, nós sabemos que não foi a tampa do banheiro. Nós sabemos que não foi o tubo de pasta apertado em cima ou embaixo. Isso é apenas desculpa, isso é apenas fingimento para toda uma história de destruição de anos que não foram consertados. Pastor, mas isso, o senhor está falando de casamento, mas eu também posso
versus Cristo. Eu posso transmitir isso da igreja versus Cristo. Pastor, onde nós nos perdemos? Nos perdemos quando nos separamos gradativamente. Nos perdemos quando a nossa vida começa a ser uma vida de justificativa. E quem muito se justifica, pouco se arrepende. Grave isso. E daí, um pouco arrependimento, a vida que carregamos com peso, nos faz fazer uma história como de Mateus 12, que novamente homens olham para a situação de Jesus, e Jesus então começa a operar, e junto com seus discípulos eles começam a ter fome e colher espigas, mas era um sábado. E quem estava lá de novo? Os homens da lei. Ah, é sábado, o que vocês estão fazendo? Colhendo espiga? Não pode trabalhar no sábado. Sabe o que Jesus fala para ele? Não tendes lido que Davi fez quando teve fome? Como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violavam o sábado e ficavam sem culpa? Em outras palavras, Jesus está falando: o que é maior, guardar o sábado ou eles morrerem de fome? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: sabe por que vocês se prendem a coisas pequenas, a detalhes que realmente não fazem diferença nenhuma? É porque as coisas de valor já não habitam dentro de vós. Sabe quando as nossas dores começam a se expressar em coisas de pouco valor? Como assim, pastor? Sabe aquela situação de você dizer: eu não vou mais na igreja. Ah, por que eu não vou mais na igreja? Eu não sei, eu olhei para a cara do irmão, e o irmão parece que olhou meio torto para mim. Aquilo não aconteceu de fato, mas dentro da mente da pessoa aconteceu. Olha, eu fui na igreja e o outro irmão não me cumprimentou. Olha, o pastor, onde já se viu, ele cumprimenta a igreja inteira. Como é que ele não me cumprimentou naquele domingo? Nossa, mas o pastor mudou o esquema da igreja. Geralmente ele faz o dízimo no final, agora ele fez no meio. Eu não gostei daquela maneira, eu não gostei disso, eu não gostei dessas coisas. Tradições, costumes, detalhes que escondem dores que são muito mais profundas. Jesus vem e diz para eles que eles falavam das coisas externas, quando Deus queria falar das coisas internas. O que me importa se um irmão venha com a mesma camisa 20 domingos seguidos? Não muda nada na nossa história. O que me importa se um irmão talvez passando por luta, esteja passando por dificuldade, e esteja talvez por meio das dificuldades um pouco mais desatento e deixou de me cumprimentar? Mas se a minha vida já está carregando dores, se a minha vida já está carregando decepções, tristezas, e se a minha vida já está sendo separada do altar, gradativamente, e cada vez eu estou mais distante, essas pequenas coisas começam a ser desculpa para as nossas dores, desculpa para os casamentos falidos, desculpas para as amizades falidas, desculpa para eu não frequentar mais uma igreja, para eu não pertencer mais a um ministério. Mas Deus tem procurado homens e mulheres como Davi, pastor como Davi. O Senhor acaba de dizer que ele cometeu um pecado grave, sim, mas nós
Não estamos livres disso. E talvez em nossa história haja um tempo onde Deus olhe e diga: vocês também cometeram deslizes. Mas a questão é se o meu coração está pronto a se arrepender. A questão é se o meu coração está pronto a receber uma palavra profética, como Davi recebeu. Imagina para um rei, um profeta entrar no ambiente, e eu fico imaginando a cabeça dele, imaginando que talvez o profeta fosse dizer: olha, Davi, deixa eu te cumprimentar. Olha, temos notícia que nós vencemos a guerra. Você sabia que eles venceram aquela guerra e estavam tendo muitas vitórias? Olha, Deus manda te agradecer, Davi. Mas não foi isso. Chegou para dizer: Davi, você tem pecado na sua vida. Você tem o sangue de um homem que era um homem amado meu. Você tem um sangue de um homem que era fiel a ti, Davi, de um homem que era fiel a Israel. Imagina um líder, um rei da nação ouvir isso. Imagina ele receber uma sentença de que seu pecado seria exposto. Talvez se ele vivesse uma hipocrisia, a primeira coisa é: como eu vou esconder? Como eu vou fazer com que meus súditos, as pessoas que eu reino sobre elas, não saibam? Mas ele tinha uma experiência anterior, que ele tentou esconder a gravidez, fazendo com que Urias entrasse para estar com sua mulher, e ele viu que não deu certo. E agora ele faz uma opção de arrependimento. Líderes, não tenham medo de reconhecer suas limitações. Ovelhas, não tenham medo de reconhecer seus pecados, suas limitações. Líderes, não tenham medo se um profeta de Deus chegar diante de você e falar: olha, Deus manda que você faça um acerto em sua vida. Tenha medo de continuar na mesma posição. Tenha medo de continuar no mesmo fingimento, no mesmo esconder, no mesmo culpar de detalhes, para esconder a verdadeira frustração, as verdadeiras coisas grandes que estão dentro de nós. Quantas pessoas se prendem a detalhes, mas escondem grandes buracos, grandes vazios, porque tem medo de dizer que como líderes são homens como nós, tem medo como ovelhas. Uma das experiências mais fortes que eu passei, quando um jovem me procura, não é desta igreja. E eu soube que ele tinha um determinado cargo num determinado lugar de uma determinada igreja. E aquele jovem vem com um desejo de confessar. Ele vem com um desejo de se abrir e dizer: olha, é isso que está acontecendo comigo, é essa dor. E uma das perguntas que eu lancei foi: por que você não compartilhou com seu líder? Entenda, eu não estou me fechando a te ouvir, mas por que você não compartilhou com seu líder? E a resposta é: porque meu líder não me dá espaço para isso. Porque meu líder vai colocar peso na minha vida. Porque meu líder vai me descartar. Imagina se Deus tivesse o coração desse líder. Imagina se Deus olhasse para Davi e dizer: Davi, eu a partir de agora estou te descartando. Pastor, mas não tem consequências? Tem. Pastor, mas Deus não vai trabalhar a vida desse homem? Vai. Deus trabalhou a vida de Davi? Trabalhou. Mas uma coisa eu sei: Deus tem chamado uma igreja que não coloque peso,
Uma igreja que não esteja a ponto de olhar nos detalhes e dizer: viu, você não fez isso, você não fez aquilo, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Uma igreja que é cheia de dogmas, uma igreja que é cheia de religiosidade, porque não existe mais intimidade. Deus tem procurado homens com intimidade. Deus não tem procurado homens com religiosidade, porque a religião cria dogmas, a religião cria métodos para esconder as verdadeiras dores, os verdadeiros erros. Você quer ser perdoado? Olha, vá e faça uma campanha. Vá e apresente desta forma. Vá e passe sal no chão e suba sobre o sal e esfregue e dê 3 pulinhos. E quer saber a verdade? Vá em seu quarto de oração e ore. Vá em seu quarto de oração e se arrependa. Vá em seu quarto de oração e derrame lágrimas verdadeiras diante do altar. Deus, eu quero ser usado em tuas mãos. Deus, eu não sei o que acontece. Parece que as pessoas não sentem mais quando eu prego. Parece que as pessoas não sentem mais quando eu louvo. Parece que as pessoas não sentem mais o agir. Deus, o que acontece? Vai no teu quarto de oração, porque a tua resposta está lá. Mas há muitas pessoas que querem acessar a lugares secretos, mas não querem ter um secreto com Deus. Ezequiel 47 diz que aquele homem que tinha aquela visão, ele via o homem enchendo as águas até o seu calcanhar, e de repente as águas subiam até seus joelhos, até a sua cintura, e depois elas subiam a tal ponto que esse homem não tinha mais domínio nas águas. Pastor, o que quer dizer isso? O que quer dizer essa simbologia? Eu estou falando de uma intimidade no Espírito. Agora, se as águas do Espírito estiverem alcançando o seu calcanhar, ali você não encontra os segredos espirituais que estão no fundo da água. Você pode encontrar renovo, você pode encontrar muitas coisas, mas há pedras espirituais, há segredos espirituais que estão no fundo da água. Para isso precisa perseverança, para isso precisa vida de oração. Pastor, eu quero ser um homem usado por Deus. Pois é, deixa eu te contar um segredo. Você pode ler 1 milhão de livros, ainda assim as pessoas não serão influenciadas pela palavra que há na sua boca. Mas se você tiver uma vida de intimidade em oração, Deus pode mudar as histórias das pessoas. Mas pastor, por que isso? Porque há um grande segredo nisso. A principal pessoa que Deus quer mudar não são as pessoas à sua volta, é você mesmo. Deus não pode mudar quem está à sua volta se não mudar você mesmo. Deus não pode mudar paradigmas à sua volta, valores à sua volta, se você não for mudado. Pastor, não aguento mais meus filhos, não aguento mais minha esposa, não aguento mais meu esposo. Deixa eu te fazer um convite então. Comece a mudança em você. Pastor, não aguento mais o meu trabalho. São uns encapetados que não tomam posição, pastor. Só falam besteira, só fazem coisas em desgraça, pastor. Deixa eu falar uma coisa. Comece a mudança em você. Mas pastor, são eles que estão. A palavra diz que os heróis da fé, o Whitefield entrava no ambiente, ele não falava nada, que as pessoas começavam a cair em lágrimas e dizer: eu quero me arrepender, eu quero confessar meus pecados. E diz que os garçons iam servir a comida e a mão deles tremulava, sem ele falar nada. Mas uma vida de oração diária de 8 a 10 horas, e não diante das pessoas dizendo: oh, isso, amado Deus. Não, uma vida de intimidade, uma vida no secreto com Deus, muitas vezes sem palavras bonitinhas, sem metodologia,
tanta intimidade que o vaso enchia. E deixa eu te contar, você pode ser um vaso cheio da presença de Deus, mas enquanto a água não transbordar, não alcança as outras vidas. Para que alcance as outras vidas, ele precisa transbordar e transbordar e transbordar. Deus faz o meu navio andar. Deus faz a minha palavra fazer a diferença. Deixa eu te contar, quando você está cheio de Deus, você não quer mais a sua palavra, mas você quer a palavra dele na sua vida. Quando você está cheio de Deus, você diz: eu não quero mais tocar bem, eu não quero mais cantar bem, mas quero que as mãos de Deus usem as minhas mãos, e não sejam as minhas mãos, mas o Espírito de Deus tocando, o Espírito de Deus louvando. Porque só Ele sabe como agradar o coração do Pai. Só o verdadeiro autor do louvor, só o verdadeiro autor da adoração sabe alcançar o coração do Pai. E só o verdadeiro autor da palavra sabe alcançar o coração do Pai e das vidas. Tenho lançado um desafio em minha vida. Dito: Deus, sou um homem da palavra e o Senhor permitiu algum conhecimento na minha vida, mas em nome de Jesus, se o Senhor sondar a minha vida e ver que há conhecimento do homem, que há coisas do homem, que o Senhor as tire, mas que o Senhor me leve a trazer uma palavra do Teu Espírito. Porque eu não quero mais pregar e as pessoas saírem do mesmo jeito, porque eu não tenho poder de converter ninguém, eu não tenho poder de mudar a vida de ninguém. As pessoas podem olhar para mim e dizer: ah, ele é legalzinho, ah, é legal o jeito que ele fala, mas isso não muda a vida. Mas o Espírito de Deus, se estiver sobre nós, Ele te enche com uma presença da palavra dEle, e você diz: olha, eu sei de uma coisa, aquele homem é um homem comum como eu, aquele homem faz as mesmas coisas que eu ou seja quem for, Deus pode usar, porque a autoridade é dEle, o poder é dEle, a graça é dEle, a glória é dEle, a igreja é dEle, a noiva é dEle. Qual é a igreja que nós queremos? Louvor. Qual é o louvor que você tem prestado a Deus? Instrumentistas, ministros de adoração, qual é o louvor que tu tens experimentado e dado a Deus? Pregadores da palavra, qual é a palavra que vós tem pregado? Ensinadores do Evangelho, qual é o ensino que vocês têm dado? Deixa eu te contar, o maior ensino, a maior adoração vem da sua vida. Eu podia dar 3 pulinhos aqui, eu podia correr para tudo quanto é lado, e podia e você olhar para mim e dizer: não estou sentindo nada. Porque o homem pode tentar criar festas, mas aonde não tem Deus não tem festa. Mas se Deus estiver na festa, ainda que as águas das botijas se acabem, ainda que o vinho se acabe, Jesus diz: traga-me as talhas, vão e encham elas de água e me estragam. E Deus tem chamado uma noiva que tem tido coragem de entrar aos recônditos da cozinha, aos lugares mais escondidos da sala da festa, nos lugares onde há gordura, aonde há muitas vezes o cheiro da comida que é esquentada no óleo, onde há muitas vezes o cheiro da fumaça. E diz: é aqui nesses lugares mais escondidos que eu quero entrar. É aqui nesses lugares onde muitas vezes ficam escondidos as talhas que eu quero tocar. Deus quer puxar uma âncora, e eu quero ser o primeiro.
vai ser se até hoje eu fui um pastor somente de uma palavra minha. Eu honro e agradeço a honra que muitos às vezes nos dão, dizendo: olha, o pastor conhece da palavra, olha, o pastor, olha, gosta de estudar a palavra, olha, o pastor tem tantas Bíblias. Mas verdadeiramente não são minhas 43 Bíblias que vão fazer diferença em mim. E eu estou falando com uma experiência própria. Não são minhas 10 horas de estudo ou qualquer outro tipo de coisa que vão fazer diferença em mim. Mas o quanto eu entro nos recônditos de Deus em oração. Eu não falo isso para me aparecer ou algo assim. Eu falo porque eu sou comum como você. Eu falo para dizer que você podia estar aqui em meu lugar pregando. E que Deus poderia te usar até muito mais do que eu, porque não sou eu, é Ele. Não é para mim, é para Ele. Essa igreja, e eu tenho certeza que o pastor Ali também pensa da mesma forma, não é a igreja do pastor Ali, não é a igreja do pastor Eric, não é a igreja do pastor Batelli, da pastor Eliette, ou de quem quer que seja, do pastor Mateus, mas é a igreja do Senhor. Eu gostaria que você se colocasse nesse instante de pé. Há uma âncora que Deus quer levantar. Talvez como aquele jovem, você possa ter muitas dores. E a palavra de Lucas, no capítulo 3, versículo 5, diz: todo o vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos ásperos serão aplainados. Há muitos vales que passamos, e Deus diz que Ele quer aplainar, Ele quer encher de terra esses vales, para que outrora os vales fiquem planos. Mas há também outeiros, há montanhas, orgulhos dentro de nós, que o Senhor quer cortar para aplainar. Há caminhos tortuosos que o Senhor quer endireitar, mas nenhum vale pode ser cheio, nenhum vale pode ser aplainado, se eu primeiro não reconhecer que existe um vale. Nenhuma montanha de orgulho, de autoconfiança, de achar que eu faço melhor, pode ser aplainado, se eu não reconhecer que ela existe dentro de mim. Nenhum caminho tortuoso, nenhum separar gradativo pode ser mudado, se eu não reconhecer que começa em mim. Pastor, como pastores, vocês podem melhorar? Claro que podemos. Como pastores, vocês têm limitações? Claro que temos. E se um pastor falar algo diferente disso, ele já peca por isso. Vocês choram, vocês têm dores? Temos. Vocês erram? Erramos. Vocês pecam? Pecamos. E talvez como esses sapos, sem notar, porque mesmo líderes que não vigiam, se não tomarem cuidado, são mudados gradativamente e começam a pregar um evangelho a qual Deus nunca pediu. Começam a viver uma vida como igreja a qual Deus nunca pediu. Mas eu quero te chamar nesta noite, se você assim desejar, a tomar uma posição. Se você como eu quer dizer que a Deus,
que a minha palavra seja a tua palavra. Eu abro mão da minha palavra para que a tua palavra entre em mim. Eu abro mão do meu louvor para que o louvor que habite em mim seja o louvor do teu Espírito. Eu abro mão do meu ministrar, do meu ativismo, de tudo aquilo que possa haver dentro de mim, Senhor, para escolher algo muito maior e profundo que está em Ti. Eu quero te convidar à frente para ser essa igreja diferente, para ser essa igreja que tem uma postura totalmente diferente. Entenda que eu estou liberando um profético, não somente um conteúdo de ensino. E enquanto houver essa adoração e você sentir na liberdade, venha dizer isso para o Senhor. Senhor, que a minha profecia não seja minha, mas seja do teu altar. Deus que o chama muito mais do que uma igreja de homens, seja uma igreja do céu, que atrai o céu, porque vidas serão curadas, vidas serão transformadas, e Deus cada vez se levará a mais profundo das águas. Sabe aquelas pedras que muitos de vós têm procurado? Sabe aquelas curas? Sabe aquele transformar de família? Deus diz: desce ao mais profundo, desce ao mais profundo, porque quando desces ao mais profundo, você não tem mais força de se segurar, você não tem mais força de gerir seu próprio corpo. Apronto de o Espírito dominar tudo em você, dominar a sua mente, dominar os seus braços, dominar o seu coração, dominar os seus passos. Mas enquanto ainda estamos na aguinha do raso do Espírito, na aguinha da pouca oração, na aguinha da pouca palavra, nós ainda conseguimos sentir a água e dançar na água e fazer nossos próprios passos, e dizemos: não, mas eu estou na água do Espírito, não, mas eu sou usado por Deus, não, olha a bênção que eu estou vivendo. E Deus diz: porque se contentas com pouco, homem, Carabassuri e Andeleia. Deus quer nos levar ao mais profundo, e eu te chamo nesta noite. Eu quero ser o primeiro. Eu estou aqui na frente como o primeiro, reconhecendo que eu quero ir nesse lugar. Muitos oram para alcançar o terceiro céu, mas só por meio de muita oração acessamos esse terceiro céu. O céu dos milagres, o céu do face a face com Deus. Que Deus te abençoe. Lágrimas que correm em meu rosto. E tudo que eu disser, tudo que eu disser não será suficiente para dizer o quanto eu te quero aqui. E tudo que eu disser, não será suficiente para dizer o quanto eu te quero aqui.
a tua palavra foi liberada, Senhor. Oh Pai, a tua palavra, não a de um pastor, não a palavra de um homem, mas a tua palavra. E tu dizes na tua palavra que tu tens compromisso com ela. Nós como homens somos falhos. Nós como homens precisamos de arrependimento, precisamos da tua cura, precisamos do teu agir. Mas a tua palavra é santa e poderosa para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, Senhor. Ai, muda, Senhor, o ambiente, não somente deste lugar, mas o ambiente das almas, o ambiente do Espírito, o ambiente que está dentro de cada um de nós, porque não queremos só ser crentes que se preocupam em lavar suas mãos externas, que se preocupam com sua higiene externa, mas queremos ser homens e mulheres que buscam a sua higiene interna, que buscam um coração puro e limpo, uma mente pura e limpa na presença do teu Espírito, oh Pai. Vai esvaziando dentro de nós tudo aquilo que tem ocupado espaço, que poderia ser ocupado pelo teu Espírito. Oh, vai esvaziando, Senhor. Vai tirando, em nome de Jesus, Senhor. E vai preenchendo, Senhor, com a tua palavra, com a tua palavra que é viva e reta. Vai preenchendo com a tua presença, Senhor. Que o teu Espírito marque cada vida que se encontra aqui nesta noite, Senhor. Que o teu Espírito marque, Senhor, as vidas que estarão assistindo, Senhor, esta mensagem através da internet. Tu és vivo e real para alcançar aquelas vidas também. Que a tua cura visite esse ambiente, Senhor, e seja derramada nesta hora. Que a tua libertação seja, Senhor, derramada nesta hora, neste novo ambiente. E nas vidas que estão do outro lado da tela, Senhor. Pai, sabemos em quem temos crido. Sabemos, Senhor, que tu não volta atrás. Sabemos que tu é o mesmo ontem e hoje e para sempre. E, ó Pai, tu honras a palavra liberada, tu honras o profético. Ó Pai, aqui está um ambiente profético nesta noite. Aqui está um ambiente, Senhor, onde o céu, Senhor, deseja tocar as vidas. Ó Pai, tudo é teu, tudo é para ti. Mas eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos permitiu fazer parte disso. Porque o Senhor preparou esse dia para estarmos aqui. Porque o Senhor preparou estas vidas para se achegarem aqui. E eu sei, Senhor, que nós não voltaremos mais como chegamos.